Sétima aparição de Jesus, meus irmãos, que foi uma aparição lá no Mar da Galileia, aos 7 discípulos, enquanto ele pescava. Não estavam todos os discípulos, estavam só alguns. Essa aula tem um conteúdo muito interessante para a gente, naquela parte da confissão que Pedro faz a Jesus, quando Jesus pergunta: Pedro, você me ama? E ele diz: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo, apacente minhas ovelhas, cuide das minhas ovelhas. Ele pergunta 3 vezes, e a gente vai estudar na aula de hoje que essas perguntas foram diferentes. Não foram 3 perguntas iguais. Foram 2 perguntas iguais e uma terceira pergunta diferente. Porque a gente vai estudar na aula de hoje lá esse ama no original, que foi escrito lá em grego. Então é uma aula muito interessante pra gente. Assim como as outras são também, essa também é. Então vamos iniciar, meus irmãos. Vamos para a sétima aparição. Essa aparição aqui só está em João. João capítulo 21 é o último capítulo do livro de João. A gente vai ler a partir do primeiro versículo que diz bem assim, meus irmãos. Depois disso, Jesus apareceu novamente aos seus discípulos, à margem do mar de Tiberíades. Ou seja, na margem do mar, ou na beira do mar, vamos utilizar esse termo, que é o mar de Tiberíades. Nós já estudamos isso no conteúdo de introdução aos evangelhos. O mar de Tiberíades é o mesmo mar da Galiléia, ok, meus irmãos? Também chamado Lago de Genezaré ou Mar de Genezaré. Às vezes a gente vê até mesmo chamado Mar de Quinerete ou Quinerete, independente do nome que a gente pronuncia em português, porque os nomes originais eram lá em aramaico, era a língua deles. Então chamam de Quinerete, que tem uma forma de uma harpa, era uma espécie de harpa para eles. Então esse mar é o Lago da Galileia, ou Mar da Galileia, que é o mesmo lago ou Mar de Tiberíades. Foi lá que eles estavam, que Jesus apareceu novamente aos seus discípulos. João está dizendo assim, foi assim, versículo 2. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e 2 outros discípulos. Filhos de Zebedeu são Tiago e João. Então a gente já vai adiantando aqui, né? Então quais são os que estavam? O Pedro estava junto com eles. Tomé junto com eles. O Tomé chamado Dídimo. Natanael estava junto com eles, de Caná da Galileia. Os filhos de Zebedeu. Sobre Natanael, meus irmãos, vamos aproveitar e tratar um pouco sobre esses discípulos. Sobre Natanael, a gente já tinha ouvido falar em Natanael lá em João, no começo de João. Ali no finalzinho do capítulo 1 para o começo do capítulo 2 é aquela parte que Jesus está se encontrando com os discípulos e Felipe vai lá e fala para Natanael, e Jesus chega para Natanael e diz, né? Eis um verdadeiro israelita em quem não há dolo. Só que depois, quando a gente vai ver a lista dos discípulos, eu não lembro se a gente chegou a tratar isso de aulas anteriores, então vou acabar repetindo isso aqui. Quando a gente vai falar dos discípulos, a gente vê que não aparece Natanael nos 12. Aparece Bartolomeu, mas não aparece Natanael. Então muitos estudiosos acreditam que Natanael e Bartolomeu é a mesma pessoa. Aí por algum motivo foi colocado um ou outro nome, mas é a mesma pessoa. Inclusive, aqui ele está dizendo que ele apareceu aos seus discípulos e Natanael estava no meio deles, né? Os filhos de Zebedeu, que eram Tiago e João, Tiago o maior e seu irmão João, os pescadores. Lembrando que tinha um Tiago menor, que era filho de Alfeu. A gente estudou também naquela parte da comparação com as mulheres, que esse Tiago menor, filho de Alfeu, pode ter sido também Tiago menor, filho de Cleopas ou Clopas, ou seja, Cleopas ou Clopas também poderia ser o chamado Alfeu, era a mesma pessoa. E outros 2 discípulos que João aqui não relatou. Outra coisa interessante sobre esses discípulos, meus irmãos, é o fato de estar Simão Pedro com eles, né? A gente vê que desde a negação que Pedro tinha feito a Jesus, Jesus tinha dito já para Maria Madalena, olha, vá lá, avise aos discípulos e a Pedro. A gente já estudou sobre isso aí. Então Pedro, depois da negação, ele meio que ficou ali, vou utilizar o termo escanteado, mas ficou um pouco mais ausente ou separado, algo do tipo. E aqui ele estava no Mar da Galileia pescando, então eles voltaram. A gente pode perceber também que eles estavam voltando à atividade pesqueira, né? Estavam meio que dispersos. Aparentemente a gente tem
Olha o cenário, meus irmãos, como é interessante. Aparentemente, a gente imagina como se eles estivessem um pouco dispersos já. Jesus tinha aparecido algumas vezes, mas eles estavam voltando. Estavam na galé, voltando ao serviço pesqueiro. Não estavam todos, estavam só alguns, estavam por ali pescando. E Simão Pedro junto com eles. 2 dos seus outros discípulos. Versículo 3. Vou pescar, disse-lhe Simão Pedro. E eles disseram, nós vamos com você. E eles foram e entrando no barco, mas naquela noite não pegaram nada. Foram e entraram no barco, mas naquela noite não pegaram nada. Outra coisa interessante, né? Pedro, ele líder, né? Era o mais velho deles, provavelmente, como nós já estudamos. Aí, de repente, ele tomou a decisão, a iniciativa e disse, eu vou pescar. Aí os outros sempre, eles costumavam muito seguir Pedro. Então, quando ele disse, vou pescar, os outros, nós também vamos com você, nós também vamos com você. Pode parecer coisa simples, mas esse talento de Pedro é o que Deus queria usar para liderar a igreja dele, né? Inicialmente. Estava todo mundo disperso. Então, Pedro tinha negado a Jesus. E agora, Pedro que tinha negado a Jesus, ainda que tivesse um pouco disperso, ele ainda continuava com o talento dele, em que Deus queria usar. Só que agora, Pedro, a gente vai estudar isso também, estava vazio, né? De si. A gente viu que Pedro estava cheio de si, aquela discussão toda com ego altamente elevado. Lá no cenáculo, na noite em que Jesus foi traído, na última ceia, foi advertido por Jesus, mas não deu ouvidos. E ele precisou chorar amargamente, precisou perder, precisou ser, vamos utilizar o termo humilhado, passar pela humilhação de saber que ele foi covarde o suficiente para negar o básico, a fim de que ele chorasse amargamente, colocasse para fora toda aquela soberba que ele tinha, aquele ego, aquele orgulho, e entendesse que ele não era nada na presença do Senhor. E aí se esvaziasse, ao ponto de se sentir indigno. Era necessário que isso ocorresse com Pedro, e é necessário, amados irmãos, que isso ocorra comigo, conosco, servos do Senhor. Já vamos aproveitar a oportunidade para trazer uma aplicação prática. Já. Nós já tratamos sobre isso, mas vamos tratar mais uma vez. Às vezes o Senhor Deus nos traz dons e talentos da parte dele para que nós possamos servi-lo. Isso é bom. Mas nossa natureza corrupta, nossa carne que quer imperar, ela fica desejando roubar do Senhor a glória que não é nossa, a glória que é dele. Então, se Jesus me dá o talento de cantar, e eu canto muito bom, e eu recebo aplausos, eu tenho um risco muito grande de absorver isso, me achar melhor que meus irmãos e me exaltar de alguma maneira. Se Deus me dá o talento de pregar, de ensinar, de fazer qualquer outra coisa para a obra que é bom, eu posso utilizar desse talento para tentar tomar a glória que não é minha para mim. E esqueço que tudo vem do Senhor, Ele quem me criou, Ele quem colocou os dons e talentos. Quando nós fazemos algo, fazemos pelo Senhor, e um dia vamos entregar algo para Ele que veio das próprias mãos dele. A minha natureza corrupta quer esquecer isso. Então o que é que Jesus faz? Ele poderia deixar de me usar, mas ele não deixa de me usar. Pela misericórdia, ele ainda quer me usar, quer nos usar. Só que ele nos trata. E aí a gente cai lá em Tiago, capítulo 1. Logo no começo, no versículo, ele faz a saudação, dos versículos 2 em diante, ele diz: meus irmãos, tenham por motivo de grande alegria o fato de vocês passarem por várias provações. Como assim, grande alegria pelo fato de passar por várias provações? O fato da gente passar por várias provações faz a gente querer ficar triste e não alegre. Por que eu teria de ficar alegre? Ali continua dizendo: porque a provação da fé que vocês têm produz perseverança. Então a gente precisa ser perseverante. Mas para que ser perseverante? Ali continua dizendo: ora, a perseverança precisa ter ação completa para que vocês sejam perfeitos e íntegros. Então, para que o Senhor me use, eu preciso estar na posição. A posição vazia, a posição de não querer tomar para mim a glória dele. Perfeito e íntegro na presença dele, não porque eu sou uma pessoa perfeita. Não, nós precisamos buscar a perfeição sim, não para ir para o céu,
mas porque estamos já indo para o céu com Jesus, já estudamos sobre isso. As boas obras devem vir fortemente, não para que mereçamos a salvação, nunca mereceremos, a salvação é pela graça em Cristo Jesus, mas como consequência da salvação. As boas obras não são a causa, mas a consequência da salvação. Fazemos as boas obras porque amamos a Jesus. Não para ir para o céu. Romanos 3:28 deixa claro isso pra gente. Romanos 5:1, Efésios 2:8-9 deixa claro pra gente que só pela graça, pela fé em Cristo Jesus, que eu vou ser salvo. Nunca vou merecer. Mas Tiago capítulo 2, versículos 14 em diante, ele mostra pra gente que a consequência de um cristão salvo são as boas obras. Se as minhas boas obras não me acompanham, eu sou um cristão salvo que não dá fruto. Tá estranho isso. Será que eu realmente estou em Jesus? Então, para que a gente seja perfeito, para ser usado pelo Senhor, eu preciso ser tratado. Porque se eu não for tratado ao ponto de eu reconhecer que eu sou insuficiente, de que eu não consigo, de que eu não posso, quando o Senhor me usar, eu vou tomar glória para mim, vou machucar meus irmãos, vou trair ao meu próprio Deus. Sim, meus irmãos, esse é o termo. A minha natureza corrupta vai querer fazer isso. E se eu penso bem assim, isso é impossível, eu nunca trairia meu próprio Deus. Vamos para detalhes menores? Será que toda madrugada que Jesus me chama para orar, me acorda, eu vou? Ou será que já teve algum que eu disse, não, hoje não. Tá tão fofinho aqui, tá tão bom, tá tão confortável, vou continuar dormindo. Porque aí invento algum pretexto. Porque amanhã eu tenho algo para fazer, tenho aula para dar, porque amanhã eu vou trabalhar cedo. Será que todas as vezes que o Senhor Jesus me chamou para consagrar e jejuar, eu fui? Sentindo que a porta estava aberta, sentindo que era Deus? Todas. Será que eu sempre tenho consagrado ou jejuado como deveria? Se não, a pergunta é, por que não? Sendo que eu não vou morrer. Eu não vou morrer de fome. Se Jesus me mandar consagrar durante um período, eu vou ficar com fome, minha barriga vai roncar, eu vou me agoniar. É treino, a gente está matando a nossa carne. A gente está fazendo o que Gálatas, capítulo 5, fala lá a partir do versículo 16 e 17. Ande no Espírito, você não vai fazer a vontade da carne. E o 17 ele diz, a carne milita contra o Espírito Santo, elas são opostas entre si, não há espaço para os dois. Aí Jesus me traz ali para fazer uma consagração para ele, um jejum. E às vezes eu não faço, mesmo sabendo que eu não vou morrer. Por quê? Porque eu não quero passar por aquele momento de luta, de dor contra a minha própria carne, sendo que muitas das vezes é necessário. Será que eu realmente sou bom o suficiente? E sempre tenho feito o que meu Jesus manda? Talvez isso me faça refletir um pouco, meus irmãos. Nós somos vulneráveis, nós somos falhos, nós somos limitados, então precisamos reconhecer isso. E para que eu possa estar nessa posição, muitas das vezes Jesus me permite passar por provas e tribulações, para que ele depois me traga as bênçãos que ele deseja me trazer, me use como ele deseja me usar. Assim foi com Pedro. Pedro amava Jesus, mas ele ainda estava amando mais a ele mesmo. Ele não tinha negado a si mesmo. Mesmo que ele confessou que Jesus foi o Cristo, pouco tempo depois ele quis se levantar como o salvador da pátria, queria defender Jesus e impedi-lo de morrer. Jesus precisou dizer, para trás de mim, Satanás. O Pedro, que amava Jesus, que era o líder de sua igreja, estava tão irado que na noite em que Jesus foi traído, ele matou Malco, assassino, pegou a faca e matou. Ele não matou, professor. Ele cortou a orelha. Sim, não matou porque não conseguiu. Mas como nós já falamos, meus irmãos, se ele cortou a orelha de Malco, ele estava mirando onde? Na orelha? No pé? Ele mirou na cabeça dele, no pescoço, onde quer que seja, ele foi para matar. Se talvez Malco não tivesse se saído por algum motivo e ficou só na orelha, ele teria matado, então assassino. Se a gente for comparar Pedro com Judas, a corrupção do coração dá o mesmo, meus irmãos. A diferença é que Judas ficou com remorso, não se arrependeu, ficou com remorso e se matou. Preferiu tirar a própria vida do que se arrepender e se prostrar diante do Senhor. E Pedro, sim, chorou amargamente, se arrependeu. E aí há a diferença entre os dois.
partir do momento que reconhece o seu pecado. Mas a natureza corrupta é a mesma. A gente não pode julgar. Eu tenho que julgar a mim mesmo. 1 Coríntios capítulo 11, 31 diz: se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados pelos homens. Mas Jesus disse também lá em João 7, julgue pela aparência, não julgue pela aparência, mas pela reta justiça. Sim, meus irmãos, nós fazemos juízo de valor. E pelo próprio discernimento da palavra de Deus, é um discernimento de espírito, a gente julga se algo é correto ou errado, ou até mesmo se alguém está fazendo algo certo ou errado. A questão é, a partir do momento que eu julgo e vejo que aquilo é errado, como é que é a minha consequência? Eu preciso fazer como Gálatas capítulo 6 diz, de 1 em diante. Meus irmãos, se algum de vocês vê alguém fazendo alguma coisa errada, vocês que são religiosos, vocês que são espirituais, ajudem essa pessoa com espírito de brandura, paciência, doutrina. Então eu preciso chegar junto para ajudar e não condená-lo, porque a gente não está aqui para condenar ninguém, senão a gente cai contra Tiago, capítulo 4, versículos 11 e 2. Diz, meus irmãos, não falem mal os uns dos outros. Se você fala mal do irmão, você fala mal da lei e julga a lei. Se você fala mal da lei e julga a lei, você não é observador da lei, você é juiz. No versículo 12 ele diz, ora, um só é legislador e juiz, aquele que tem poder para salvar ou para condenar. Mas quem é você para julgar o seu irmão? Nós não estamos aqui nessa terra para ser juízes dos nossos irmãos. Nós estamos aqui nessa terra para ser testemunha. Mas há momento que a igreja julga e disciplina, com certeza. Há momento que a igreja julga e disciplina. Mateus 18 fala isso pra gente. Mateus 5 e Mateus 18 são momentos que a gente precisa lidar com o irmão quando a gente erra ou quando o irmão erra. A gente precisa estar de olho nisso. Não significa que eu tenho que estar condenando meus irmãos. Meus irmãos, são coisas muito sérias isso aí. Então eu preciso estar sempre me julgando, sempre subjulgando a mim mesmo, sempre na posição para que o Senhor Deus esteja olhando para mim e não esteja insatisfeito porque eu esteja desagradando ao Senhor. Amém, meus irmãos? Somos servos de Jesus. Dando sequência aqui, Pedro, servo do Senhor, líder do Senhor, dom e talento, estava lá, vazio agora. Foi pescar e os discípulos disseram, nós vamos com você. Eles entraram no barco, mas naquela noite não pegaram nada. Versículo 4. Ao amanhecer, Jesus estava na praia, mas os discípulos não o reconheceram. Mais uma característica, né? A gente vê que Jesus, no corpo transformado, a todo momento ele não estava sendo reconhecido. Não foi reconhecido por Maria Madalena, ela pensou que era um jardineiro. Não foi reconhecido pelos dois que estavam no caminho de Emaús, eles sentiram depois, mas não foi reconhecido. Não foi reconhecido pelos próprios discípulos, quando estavam todos juntos, pensavam que era um fantasma. Apesar de estarem atônitos, eles não reconheceram Jesus na frente deles. E agora, mais uma vez, eles não o reconheceram, então eles não estavam reconhecendo Jesus, é outra característica. Interessante, curiosa e interessante aí sobre o corpo transformado de Jesus. Versículo 5, ele lhes perguntou, filhos, vocês têm algo para comer? Eles responderam que não. 6, isso é ao amanhecer, tá, meus irmãos? Lembrando que eles ficaram a noite toda pescando e agora no dia seguinte. Foi muito parecido com aquele evento da pesca que a gente que aconteceu anteriormente quando Jesus estava chamando os discípulos, que teve uma grande pesca que aconteceu lá, que ele mandou Pedro jogar a rede do outro lado, ele disse, Senhor, a gente passou a noite toda pescando, mas já que o Senhor mandou, eu vou jogar. Quando vieram os peixes, Pedro disse, Senhor, se afaste de mim porque eu sou pecador. Agora esse evento está parecendo se repetir, só que agora já está no final, Jesus já tinha ressuscitado. Versículo 6, ele disse, lancem a rede do lado direito do barco e vocês encontrarão. Olha que interessante, né? Lancem a rede do lado direito do barco e vocês encontrarão. Eles a lançaram e não conseguiam recolher a rede, tal era a quantidade de peixes. Versículo 7, o discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro, esse aí é João, o discípulo João, irmão de Tiago o maior, filho de Zebedeu. O João, inclusive, o autor do Evangelho de João, é o discípulo que está escrevendo isso aí. Só que ele não disse assim, o discípulo que era eu, a quem Jesus amava, que ele me amava. Não, ele não estava, né? Então ele estava usando uma espécie de esconderijo de modéstia, vamos utilizar assim. Ele estava ocultando o seu próprio nome como uma espécie de modéstia. O discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro, é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo-o dizer isso, vestiu a capa
pois a havia tirado, e lançou-se ao mar. 8. Os outros discípulos vieram no barco, arrastando a rede cheia de peixes, pois estavam apenas a cerca de 90 metros da praia. Quando desembarcaram, viram ali uma fogueira, peixe sobre brasas e um pouco de pão. Meus irmãos, vamos comentar um pouco sobre isso logo. O discípulo a quem Jesus amava era João, a gente já falou. Ele disse ao Senhor: Simão Pedro, ouvindo dizer isso, vestiu a capa, pois havia tirado. Eles estavam pescando. Lembrando que a parte de dentro da roupa deles era chamada de túnica. E aí eles colocavam também uma capa. Isso aqui tem divergência se ele estava, vamos utilizar o termo seminu ou não. Isso aí cabe um estudo à parte também, a gente não vai entrar nesse detalhe. Mas ele colocou a capa dele, que ele havia tirado, pulou no mar e foi lá atrás de Jesus. Meus irmãos, eles estavam a cerca de 90 metros, como diz. Olha que outra coisa interessante também, né? Isso aqui 90 metros já está traduzido para a gente, porque isso aqui é NVI, que é uma versão dinâmica. Mas esses 90 metros, lá no original, tá aqui, ó, letra B, que no grego é 200 côvados. Então ele tá botando aqui medida como côvados. Ele estava a alguns côvados de distância, mas já está aparecendo aqui traduzido para a gente como 90 metros. É outra curiosidade. Então Pedro se jogou no mar. Por quê? É que Pedro amava Jesus, né, meus irmãos? Pedro viu que era Jesus quando João disse: é o Senhor. Aí Pedro colocou e se jogou no mar. Ele estava só a 90 metros. Ele podia ter feito que nem os outros discípulos ali, tá levando o barco, arrastar a rede cheia de peixe, mas ele deixou os peixes todos para lá. Passaram a noite toda. Olha que interessante. Passaram a noite toda ali, não pescaram peixes. Jesus mandou pegar um barco cheio de peixes, muitos peixes. A gente vai ver daqui a pouquinho que são 153 grandes peixes, muitos peixes. Colocou no barco, mas quando ele soube que era Jesus, esqueceu aquilo tudo e foi para o mar atrás de Jesus. Ele amava Jesus. O problema de antes é que acima de Jesus ele amava ele mesmo. Ele não tinha colocado em prática aquilo que Jesus tinha dito para ele mesmo. Em Mateus capítulo 16, versículo 24. Se alguém quiser vir após mim, em primeiro lugar, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Primeira coisa que eu preciso fazer, se eu quiser seguir Jesus, é negar a mim mesmo. Se eu não nego a mim mesmo, eu não estou seguindo a Jesus, segundo as palavras dele. Então estou me enganando. Porque Tiago 1,22 diz para mim: tornai-vos, pois, praticantes, e não somente ouvintes da palavra, enganando-vos a vós mesmos. Então eu preciso ser praticante da palavra, senão eu não vou estar enrolando Deus, vou estar enrolando a mim mesmo, vou estar enganando a mim mesmo. Então Pedro antes amava Jesus, mas amava mais ele mesmo, e ficou nítido, ficou patente isso lá na noite em que Jesus foi traído, a última noite que eles estavam com Jesus, e ele fez aquele escândalo todo, vou utilizar esse termo. Mas agora ele pulou e foi atrás de Jesus, né? Ele já estava vazio de si, estava só o amor a Jesus, que ele tinha a Jesus ali. Interessante isso aí. Então ele se lançou no mar, os outros discípulos vieram arrastando a rede cheia de peixe, e quando desembarcaram, viram ali uma fogueira, peixe sobre as brasas e um pouco de pão. Comida mais uma vez, né? Versículo 10. Disse-lhe Jesus, quando a gente disse comida mais uma vez, meus irmãos, quis dizer assim, que Jesus estava provavelmente comendo. Então a gente viu que esse corpo transformado de Jesus também se alimentava como a gente tem visto desde as aparições anteriores também. Versículo 10. Disse-lhe Jesus, tragam alguns dos peixes que acabaram de pescar. 11. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a praia. Essa estava cheia, ele sempre tomando a iniciativa, né? Ela estava cheia, tinha 153 grandes peixes. É uma curiosidade, aqui traz a quantidade dos grandes peixes que eles pescaram. Embora houvesse tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus lhes disse, venham comer. Nenhum dos discípulos tinham coragem de lhe perguntar, quem és tu? Sabiam que era o Senhor. Outra coisa interessante, mais uma vez eles não estavam reconhecendo, né, meus irmãos? Porque a gente viu que eles não reconheceram Jesus quando eles estavam lá no barco, a mais ou menos uns 100 metros de distância. Aqui tem 90, né? Vamos botar ali 100, ele estava se mexendo para um lado e para o outro. A gente poderia até pensar, mas não reconheceram porque tinha alguém de longe. Jesus apareceu do nada, estava muito tempo sem aparecer, não tinha como eles já adivinharem que era Jesus, sim. Mas João já tinha dito ao Senhor
Todos já sabiam, digamos assim, que era Jesus, estavam próximos dele e mesmo assim eles não estavam reconhecendo Jesus. Aquela questão do corpo transformado, ele não estava reconhecendo. Então eles não estavam com coragem de perguntar quem és tu, porque sabiam que era o Senhor, mas como assim coragem de perguntar? Então eles não estavam reconhecendo ainda, sabia que era pelos procedimentos e não pela aparência física. Estamos no versículo 13. Jesus aproximou-se, tomou o pão e o deu. Tomou o pão, Jesus aproximou-se, tomou o pão e o deu a eles, fazendo o mesmo com peixe. Esta foi a terceira vez que Jesus apareceu aos seus discípulos, depois que ressuscitou dos mortos. Terceira vez, João escrevendo. A gente viu que Jesus já tinha feito outras aparições aos discípulos, né? Há quem pense também que foi a terceira vez que ele apareceu aos discípulos reunidos, tipo os 12, na verdade os 11 agora, porque na quinta aparição ele apareceu aos discípulos reunidos pela primeira vez. Na sexta aparição, que foi a aparição da aula passada, uma semana depois ele apareceu aos discípulos reunidos uma segunda vez. E agora nessa sétima aparição ele está aparecendo uma terceira vez aos discípulos reunidos, ainda que não sejam os 11. Só tinham 7. Estavam faltando 4 aí. Então, essa segunda possibilidade é uma possibilidade mais plausível, né? Quando ele diz que essa é a terceira vez que Jesus, quando aqui diz aqui no versículo 14, essa foi a terceira vez que Jesus apareceu aos seus discípulos depois que ressuscitou dos mortos. 15. Depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro. Meus irmãos, essa parte agora é interessante. A gente vai ver esse estudo do que Jesus está dizendo para Pedro. Diz bem assim: depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que a estes? Disse ele: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse Jesus: cuide dos meus cordeiros ou apacenta as minhas ovelhas, como a gente costuma falar. 16. Novamente Jesus disse: Simão, filho de João, você me ama? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse Jesus: pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez ele lhe disse: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou magoado, em outras versões, Pedro ficou entristecido, por Jesus ter lhe perguntado pela terceira vez: você me ama? E lhe disse: Senhor, tu sabe todas as coisas e sabe que te amo. Esse magoado não é no sentido de ficar chateado, não, viu, meus irmãos? Ficou de mal. Ele não gostou, não, ele ficou triste. Disse-lhe Jesus: cuide das minhas ovelhas, digo-lhe a verdade, quando você era mais jovem, estamos aqui no 18, meus irmãos. Digo-lhe a verdade, quando você era mais jovem, vestia-se, ia para onde queria, mas quando for velho, estenderá as mãos e outra pessoa o vestirá e o levará para onde você não deseja ir. Jesus disse isso para indicar o tipo de morte com a qual Pedro iria glorificar a Deus. E então lhe disse: siga-me. Forte essa passagem, né? Vamos ler logo até aqui o 25 para a gente fechar, porque já é a próxima sessão e a gente já comenta essa frase a partir do 15 aqui. 20. Pedro voltou-se e viu que o discípulo a quem Jesus amava o seguia. Pedro voltou-se, versículo 20 aqui, meus irmãos. Pedro voltou-se e viu que o discípulo a quem Jesus amava os seguia. Seguia eles dois, né? Seguia Jesus. João estava seguindo a Jesus e a Pedro. Este era o que estivera ao lado de Jesus durante a ceia e perguntara: Senhor, quem irá te trair? Ele está dizendo assim: esse sou eu, fui eu. Quando Pedro o viu, perguntou: Senhor, e quanto a ele? Respondeu Jesus: se eu quiser que ele permaneça vivo até que eu volte, o que lhe importa? Quanto a você, siga-me. Foi por isso que se espalhou entre os irmãos o rumor de que aquele discípulo não iria morrer. Mas Jesus não disse que ele não iria morrer. Apenas disse: se eu quiser que ele permaneça vivo até que eu volte, o que lhe importa? 24. Esse é o discípulo que dá testemunho dessas coisas e que registrou. Isso aqui João já está finalizando o livro dele, viu, meus irmãos? Olha que interessante, né? Isso aqui João já está fechando o capítulo 21. Olha, a gente vê que aqui é 21. Até o versículo 25, que é o versículo final de João. Então a gente já está fechando o evangelho de João aqui. Ele diz bem assim: este é o discípulo, está falando dele mesmo, que dá testemunho destas coisas e que as registrou. Sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. Jesus fez também muitas outras coisas. Se cada uma delas fosse escrita, penso que nem mesmo no mundo inteiro haveria espaço suficiente para os livros que seriam escritos. Isso aí é uma chamada hipérbole, né? Hipérbole é uma espécie de exagero
que ele faz, a gente não pode entender isso de maneira literal, mas o que é que ele estava querendo dizer? Independente de se ele realmente pensava isso ou não. Ele está dizendo assim, foi tanta coisa que Jesus fez, a gente só escreveu aqui o principal praticamente, o que a gente achou mais interessante e que fosse suficiente para que vocês soubessem o que precisavam saber. Mas se a gente fosse mesmo escrever tudo o que Jesus fez, aí não dava não, ia ser muita coisa. Foi praticamente isso que ele estava falando. Outra coisa interessante da gente comentar aqui, meus irmãos, ainda nessa aula, ainda antes da gente tratar sobre a questão da pergunta para Pedro, que é uma das passagens cruciais aqui. Essa aqui, né? Quando Pedro viu e perguntou, Senhor, quanto a ele? Senhor e João. Porque Jesus tinha dito a Pedro, Pedro, siga-me. Aqui, olha. Ele falou aqui para Pedro, né? Pedro, siga-me. Pedro, quando você era mais novo, você ia para onde queria. Mas agora que você está me confessando, vamos utilizar esse termo. Você me ama? Sim, tu sabes que eu te amo. Cuide das minhas ovelhas. Agora que você está me confessando, Pedro, que você está entregando sua vida para mim, é como a gente utiliza o termo, né? A gente costuma utilizar o termo aceitar Jesus, né? Se converter. Pedro já tinha chorado amargamente, que muitos estudiosos acreditam que ali foi uma conversão. E agora Pedro estava fazendo o que muitos estudiosos acreditam que foi uma confissão. E faz sentido. Ah, mas Pedro já era discípulo há tanto tempo. Meus irmãos, como nós já falamos, né? Quantas vezes eu estou na igreja há tanto tempo e eu ainda não converti meu coração? Não neguei a mim mesmo. Estou enganando a mim mesmo. Não a Jesus. 21, quando Pedro disse, e ele? Então Pedro já estava se metendo na obra de Deus na vida do irmão dele, né? Aí Jesus disse, em outras palavras, ei Pedro, cuide da sua vida e não da do seu irmão. O ministério que eu trouxe para você é o seu. Preocupe-se com ele. Esmere-se nele. Se dedique a ele. O ministério que eu trouxe na vida do seu irmão é dele, não é seu, não cabe a ele. Meus irmãos, e aí remonta a gente. O próprio Tiago 1, quando a gente leu lá do 2 ao 4, a questão da gente passar por provações e tribulações, para que o Senhor nos use. A gente vê lá nos versículos 9 e 10, onde ele diz bem assim, o irmão de condição humilde, glorie-se na sua exaltação, e o 10 diz, e o rico glorie-se na sua humilhação. Vamos trazer uma das aplicações práticas que a gente pode trazer para os dias de hoje. Eu estou passando por uma prova, vamos supor que a minha prova seja uma prova financeira. Abro a minha despensa está vazia. Abro outra despensa, está quase vazia, só tem 2 pacotes de arroz, eu precisava de 5. Só tem 2. E eu vou clamar ao Senhor, vou chorar e o Senhor diz, eu estou te provando. E quando eu saio de casa que olho o meu vizinho, um exemplo, tá, meus irmãos? Quando eu olho o meu vizinho com Ray-Ban, um óculos escuro, com o carro do ano, todo arrumadão, bem sucedido. Meus irmãos, aí fica querendo entrar no nosso coração sentimentos que não provêm do Senhor. Fica querendo entrar comparação, fica querendo entrar inveja. Nós já estudamos sobre a inveja vem do inferno, a Bíblia já falou. Quem de vocês é sábio e inteligente? Tiago 3, lá no final do Tiago 3. Quem de vocês é sábio e inteligente? Mostre por obras de mansidão de sabedoria. Não tenham entre vocês inveja amargurada, nem espírito. A gente não pode estar tendo espírito de competitividade entre a gente. Espírito de contenda. A gente não pode estar tendo invejas amarguradas. E aí ela diz, esse sentimento é um sentimento maligno, é um sentimento infernal, demoníaco. Então, tudo que é inveja vem do inferno, meus irmãos. E ele diz ainda, porque ali onde está inveja, onde tem inveja, ali há toda espécie de coisas ruins. Porque a inveja não é o querer o que é do outro. Eu querer o que é do outro é cobiça. Eu ter medo de perder o que é meu é ciúme. Eu estou ali e digo, não, saiam de perto, é meu, é ciúme. Preciso ter cuidado, ciúme é obra da carne. Gálatas 5 fala pra gente do 19 em diante.
Eu querer o que é do outro é cobiça, eu preciso ter cuidado. Um exemplo que a Bíblia fala é que o homem não cobice a mulher do seu próximo. A grama do vizinho é mais verde, né? Preciso ter cuidado. Mas a inveja não. A inveja é eu querer que o outro perca o que ele tem, só para ter a sensação alegre de ver a tristeza do outro. Meus irmãos, isso é do inferno. Há estudos científicos que dizem que a área da nossa mente e do nosso cérebro são ativadas, a área de alegria, de sentimentos de prazer são ativados quando a gente vê, permitam-me utilizar o termo, a desgraça de alguém que a gente tem inveja. Isso é infernal. Já pensou? Eu senti alegria com a desgraça da vida alheia, sendo que Jesus nos chamou à comunhão. Salmo 133 diz: bem, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união, quão bom e quão suave. Sendo que Provérbios 6, lá no 19, ele diz que a sétima coisa que a alma dele abomina, mais do que tudo, é o que semeia briga entre irmãos. Jesus disse lá em Mateus 5, nas bem-aventuranças, ele diz: bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Se eu estou provocando algo contrário à paz, eu sou filho de quem? Se eu estou provocando briga e contenda. Então, onde tem inveja é do inferno. Eu ficar triste porque alguém se deu bem, isso não vem de Jesus. Eu preciso estar atento nisso. Então, voltando ao nosso exemplo, quando eu vi o meu vizinho ali bem sucedido aos meus olhos, aí começa a querer esse sentimento ruim, tá errado. A primeira coisa que eu tenho que bloquear é dizer: Senhor, retira de mim qualquer espírito que não proceda do Senhor. Se tem alguém bem ali aos meus olhos financeiramente, é menos um para sofrer nessa terra, nesse mundo tenebroso. É menos um para estar triste. E outra, é assim que a gente tem que chegar, meus irmãos. Se alguém se deu bem na igreja, é mais um que tá forte. Ah, mas não fui eu. Meus irmãos, nós jogamos no mesmo time. A igreja é um corpo. Por isso que Jesus deu dons para cada um de nós de maneira separada e não completo, para que a gente dependa uns dos outros. Deu dons para o meu irmão que eu não tenho, deu dons para mim que meu irmão não tem, para que ele dependa de mim, para que eu dependa dele. A gente atua num time. Se um dia meu filho estiver no hospital, precisar ir para o hospital, eu dizer: meus irmãos, eu estou desesperado, meu filho vai para o hospital. Não tenho como. Aí aparece um e diz: ei, tô com um carro aqui, olha a chave aqui, ó, vamos junto. E outro diz: olha, eu conheço alguém lá do hospital, vou fazer uma ligação, já liguei, ó, já tá tudo certo, tem um enfermeiro lá, já deixou tudo pronto. Olha que bênção. Aí eu vou por conta dos meus irmãos que me ajudaram, tá tudo certo. De repente, no outro dia, é um deles que tá precisando de ajuda. E agora eu tô fortificado junto com o outro pra gente chegar junto e estender a mão pra ele. E no outro dia, aquele outro que ajudou junto comigo tá precisando de ajuda, e aí os outros vão segurar a mão dele. E depois sou eu de novo que vou precisar de apoio. Então os meus irmãos vão segurar minha mão de novo. Isso é bíblico. Coríntios 12 deixa claro isso pra gente. Até quando eu vou ficar olhando pro meu irmão como um concorrente? Meu irmão é meu parceiro no reino de Deus. Se o meu irmão estiver forte, isso é bom pra mim, porque quando eu precisar de apoio, eu vou ter alguém forte pra me ajudar. Eu preciso ajudar os meus irmãos. E se eu estiver forte, é melhor pros meus irmãos, porque eu vou ajudá-los. Mas o meu irmão se dá bem, eu acho ruim. Esse sentimento não é de Jesus. Eu preciso rever e conversar com Jesus isso aí, meus irmãos. Então, voltando mais uma vez ao nosso exemplo, eu vi lá o meu irmão bem-sucedido. Ô, meu irmão, amém, graças a Deus. Aí eu começo a comparar e digo: Senhor, por que o Senhor está me passando pela prova e ele não? Porque enquanto eu estou faltando o próprio alimento, a pessoa tem um carro do ano, tem um óculos, tem roupa nova, e aí eu começo a falar isso. Aí Jesus entra nesses versículos que também pode ser uma aplicação prática para isso pra gente. Ele diz: ei, filho, se eu estou te provando na área financeira, não olhe para o outro. Quem disse que o outro não tem prova? Ah, ele não está na prova. Quem disse? Eu sou Deus para saber a vida do meu irmão? Vamos pegar um exemplo bem simples e humano, fácil da gente entender. Aí tá lá meu irmão. Meu irmão tá lá com o Ray-Ban dele, óculos escuros, carro do ano. Ô, vizinho. Aí olha para mim e diz bem assim: meu Deus. O vizinho ali é... Olha o filho dele ali jogando bola, brincando na rua com os outros, enquanto o meu tá no hospital com câncer e vai morrer. O médico disse que ele ia morrer, tem 3 semanas de vida. Quem disse que ele não tá passando pela prova? Enquanto o meu filho tá ali jogando bola na rua saudável. Talvez com uma sandália que não é sandália nova. Talvez sem sandália, porque eu não tive dinheiro para comprar sandália nova para ele. Mas tá ali saudável, sorrindo, brincando, jogando a bolinha com os meninos. Enquanto o filho do vizinho, que eu achava que era o bem-sucedido, tá no hospital com câncer e vai morrer. Enquanto ele diz bem assim: eu daria tudo, entregaria tudo para ter meu filho saudável jogando bola na rua como aquele ali, ó, o filho do vizinho. Quem disse que ele não tá passando por prova? Eu? Com a minha visão limitada e julgadora?
Jesus tem maneira de trabalhar com cada um de nós do jeito que ele quer, meus irmãos. Deus é Deus, o Deus é ele, não sou eu. Aí um está passando prova na área financeira, o outro talvez não, mas está passando prova na área de saúde. Talvez esteja com a parte da saúde boa, financeira boa, mas está passando prova na área emocional, perdeu um casamento da vida. Ou os filhos não querem falar com os pais, um se mudou para outro país, não quer ver o pai, não quer contato com ele. Ele está lhe dizendo, Senhor, eu daria tudo, daria minha saúde, daria minhas finanças. Eu morreria hoje, Jesus, só para receber a ligação do meu filho e dizer, pai, me perdoe, eu te amo, eu te considero. Quem disse que ele não está passando por prova? Porque a minha maneira de julgar diz que a prova é só minha e eu estou pior que os meus irmãos. Deus não sou eu, Deus é meu irmão. E aqui nessa passagem de João 21, meus irmãos, é uma ótima oportunidade da gente trazer essa aplicação prática. Pedro olhou para João e disse, sim, e ele? Que é isso, Pedro? Que é isso, Pedro? O que é que você está olhando para a vida do irmão? Jesus chamou você para segui-lo. Jesus disse que tem um ministério na sua vida e a vida do João é como Jesus e João. Então Jesus colocou Pedro no lugar. Ele me colocou do meu lugar, meus irmãos. Ali Pedro, sabe quem era esse Pedro, meus irmãos? Era eu. Éramos nós. Somos nós hoje em dia ainda. Então quando eu, naquele momento, cheguei para Jesus e disse, Senhor Jesus, o Senhor já me disse o ministério que o Senhor quer para mim. É árduo. É estreito, Senhor. E ele? Jesus disse, ei, você é o Deus do destino dele? Ou sou eu o Deus do destino dele? Aí ele disse para mim, meu filho, preocupe-se com o ministério que eu te dei. Dedique-se no ministério que eu te dei. Busque a mim como eu te mandei. O ministério para o seu irmão é outro. E eu vou usá-lo do jeito que eu desejar usar. Mas a você eu vou usar do jeito que eu desejar usar também. Foque no seu. Ajude o seu irmão. Cuide do seu irmão. Permita-se ser cuidado por ele. Permita-se ser admoestado por ele, se necessário. Isso é bíblico. Tiago capítulo 5, versículo 19 deixa claro isso pra gente. Colossenses 3 deixa claro isso pra gente. Gálatas 6, do 1 em diante, deixa claro isso pra gente. Eu preciso ter humildade e o meu irmão, quando vê um erro meu, chegar pra mim e dizer, amigo, não é assim não, rapaz, vamos corrigir. Eu preciso ter humildade de reconhecer isso. Quanto mais da liderança. Aí eu não posso usar o juízo condenatório contra nesse momento. Ninguém me julgue, não julgue para que não seja julgado. Não me julgue. Quem tiver pecado, atire a primeira pedra. Não. Aí eu estou sendo orgulhoso e soberbo. Então eu preciso ter cuidado para olhar para mim, para focar na obra que Jesus tem me chamado, meus irmãos. E o meu irmão ao lado é com ele Deus. O que eu preciso fazer é estar junto dele, jogar no mesmo time que ele, saber que ele não é para concorrer. Ele vai me ajudar, eu vou ajudá-lo. Eu vou demonstrá-lo, se necessário, com amor e carinho, como Gálatas 6 diz. Agora, com amor, com paciência. Olha como a gente vai. A gente não é juiz. Chega pro irmão e diz, irmão, tá errado isso aí, tá antibíblico. Vem cá, vamos junto, vamos andar junto. Eu preciso de você, faz isso não. Com amor. Permitir ser demonstrado por ele, assim a gente vai andando junto como nossa equipe. Mas focado no que Deus tem chamado para mim. No meu chamado, meus irmãos. E não focado no que Deus tem para a vida do meu irmão, porque isso não é da minha conta, como a gente vê Jesus responder para mim a partir do versículo 22. Se eu quiser que ele faça assim, que importa você? Quanto a você, faça o que eu te mandei. Versículo 22. João capítulo 21, versículo 22. Vamos ler, meus irmãos, olha aqui. Ó. João capítulo 1, versículo 22. Está escrito bem assim. Olha só como é que está escrito aqui, tá, meus irmãos? Respondeu Jesus, se eu quiser que o seu irmão seja daquele jeito, o que é que você tem a ver com isso? Quanto a você, faça o que eu te mandei. Quanto a você, faça o que eu te mandei. Amém, meus irmãos? Amados irmãos, com isso a gente vai fazer o seguinte. A gente vai fechar a aula de hoje aqui. Essa parte aqui, porque já vão aqui na gravação 45 minutos praticamente de aula. E aí a gente vai dividir essa aula em duas para que na próxima aula a gente continue a partir do 15, que vem as perguntas de Jesus para Pedro, dizendo, Senhor, tu sabes que eu te amo, porque é uma questão também que é muito importante da gente tratar, que são essas 3 perguntas que Jesus faz para Simão Pedro. Então, na próxima aula a gente dá sequência a essa 7ª aparição que a gente está estudando, mais especificamente em cima dessa confissão que Pedro faz em Jesus, nessas 3 perguntas que Jesus faz a Pedro, se ele o amava.